pessoas conhecem mais. Eu vim hoje, na verdade, fazer uma conversa com vocês sobre um tema, né, que apareceu aí na novela das 10, né, Laços de Família, que é um tema bem conhecido agora, né, que é o autismo. Na verdade, agora é que estão falando bastante desse autismo, né, porque ele não era muito conhecido. Né, e aí o grande problema é de diagnosticar as pessoas com esse transtorno, né, que muitos até confundem com uma doença, mas não é doença. Né? Autismo, ela é uma deficiência, na verdade. Por que eu vim aqui falar com vocês? Eu sou pedagogo, tenho uma formação de pedagogia, tive a oportunidade de fazê-lo. Além de conseguir fazer pedagogia, eu também fiz pós-graduação em educação infantil para cuidar de crianças, né? Já trabalhei com crianças, e também concluí um curso de pós-graduação em educação inclusiva, que aí eu me apaixonei pelo tema e aí quis fazer esse estudo, né, da educação para pessoas com deficiência, que é um termo correto. Né? Hoje não usa mais portador de deficiência. O termo correto é pessoa com deficiência, que é de acordo com a sociedade, de acordo com o que nós vivemos, ela fica adequada. Porque portador, alguém porta alguma coisa? Não, não porta doença? Não. Então, pessoa com deficiência é o termo correto. O autismo, ele hoje, ele está no DSM-5. O que seria o DSM-5? Só para vocês entenderem um pouquinho. Então, lá nos Estados Unidos, reúnem os psiquiatras e eles fazem uma reunião para diagnosticar, para definir o que é doença, o que não é doença. Então, a cada período vai mudando. Então, hoje, nós estamos com o DSM-5 e havia o 4. E algumas doenças, por exemplo, a síndrome de Asperger, que também está dentro do autismo, que nós vamos explicar para vocês o que é esse nome aí, Asperger, né? Ele está dentro do autismo e o DSM-5 ele tirou esse nome da doença, mas ele colocou todos como autistas. Então hoje quem tem Asperger, ele é o autista. Então houve uma mudança e aí houve uma confusão na sociedade. E aí agora como que fica essas pessoas que têm Asperger, autista, e as pessoas, mas era leve, era Asperger, como é que vai ficar tudo isso? Né? Na verdade, eles fizeram essa composição para eles terem a estatística realmente do que acontece no autismo. Só para vocês terem uma ideia, hoje no Brasil, nós temos 2 milhões de crianças e adultos diagnosticados com autismo. É um número muito grande. De cada 100 crianças, uma é autista. 100 crianças que nascem, uma é autista. Pode ser que ela não foi diagnosticada, mas lá na frente ela será. Então, de 100 crianças, uma é autista. Nos Estados Unidos, estatisticamente, ela já está de 1 para 88. Então, de cada 88 crianças, uma é autista lá nos Estados Unidos. Por que lá eles têm esse número de casos? Nos Estados Unidos ele é mais avançado nessa parte de diagnóstico. Então, nos Estados Unidos eles têm essa informação, essa orientação. Os médicos eles têm essa informação. E só quando você passa na tele, alguém da sua família ou em você, que você vai saber o que de fato a novela fala, o que de fato as pessoas falam, aí você começa a entender. Então, o diagnóstico de autismo tem que ser um médico, qualquer médico? Não. O clínico geral pode diagnosticar? Não necessariamente. Esse médico, ele tem que ser especialista. Se esse médico ele não for especialista, ele não vai conseguir diagnosticar. E mesmo quando você passa de um médico,
psiquiatra, um neurologista, quando você começa a procurar essa doença, você não é diagnosticado no primeiro momento. Somente, às vezes, no segundo ou terceiro médico que começa a fechar o diagnóstico. E, às vezes, para fechar, ele faz uma junta médica com psicólogos, com fonoaudiólogos, para realmente eles fecharem, né, o diagnóstico. Então, é um diagnóstico que não é fácil de fechar. Não é só chegar lá no médico, tem autismo. E outra questão, não é só ter o diagnóstico. Tem que tratar, tem que acompanhar, tem todo um tratamento que você vai fazer psicoterapia, com psicólogos, você vai passar com fono, você vai passar com terapeuta, você tem que fazer de preferência, quanto mais cedo você tiver o diagnóstico e cuidar, melhor. Porque quanto mais cedo, mais a sua criança vai ter a chance de ela desenvolver, de ela ter uma criança quase normal, né? Quase normal. E ela tem essa chance de conseguir isso, se ela fazer isso cedo. Agora, se ela deixar na fase adulta, quantos adultos não são diagnosticados com autismo? Daqui a pouquinho eu vou conversar com vocês mais um pouquinho sobre isso. Eu vou passar só um pouquinho alguma coisinha de autismo e depois nós vamos abrir uma roda de conversa para poder tirar dúvidas com vocês. Ok? Pessoal, boa tarde a todos e a todas, né? Primeiro eu quero agradecer o André por estar aqui hoje, né? A Cláudia por ter vindo aqui hoje também. Dizer para vocês que o André tentou o interesse de trazer o André aqui na nossa equipamento. Foi exatamente devido a uma reportagem que saiu no Diário da ABC, há um tempo atrás, eu não lembro mais do mês, estava até com o jornal agora há pouco, né? E mostra o André, ele faz a reportagem, e está com um livrinho, ele declara ser autista, né? Devido à questão da polêmica da novela que gerou no campeão. Por conta disso, nós resolvemos, eu tive uma conversa formal com o André, e aí nós acabamos acertando a vida dele aqui hoje. Então, para nós, da Secretaria do CRPD, para nós é uma honra ter você aqui hoje conosco, tá? Seja bem-vindo, tá bom? E eu quero dizer que essa é a primeira ação nossa do mês de abril. Nós temos, no mês de abril, nós temos uma programação, assim como nós tivemos uma programação no mês de março, né? No mês de abril nós temos essa programação também. E a primeira é essa palestra, depois acompanhada de uma roda de conversa, para que todos possam tirar dúvidas, porque o próprio André declara ser autista. Então é muito interessante isso, a gente conversar com alguém que vive essa situação. Às vezes tem alguém da nossa família, como a André já até falou, nós não sabemos o que é, né? Então está aqui a oportunidade hoje para a gente esclarecer as dúvidas, tá bom? E obrigado por ter vindo. Bom, agradecer também o Daniel, que é o nosso músico, você sabe, ele é uma pessoa muito querida. Daniel, ele para nós aqui, é uma pessoa que tem feito muito, né? Eu vou operar esse negócio aqui, não vai operar, porque eu nem sei como fazer com isso aqui, né? Mas o Daniel, além de Daniel, ele é o nosso músico, é o nosso canto coral, né? É o rapaz que faz os arranjos aqui pra gente. Faz os arranjos, né? Ele está aqui hoje, nessa força. Pedreira, Oi, marido de aluguel. E, mais uma vez, obrigado por ter vindo, tá? Aqui na lista de presença, mais uma vez, obrigado, André, e seja bem-vindo, tá? Obrigado, Paulo. Eu quero desde já agradecer, né, ao Cris, ao Paulo Afonso, pelo convite e pela sensibilidade do tema, né, da escolha do tema, da abertura e da participação de convidados, né, com muito carinho que nós estamos aí atendendo. Só acrescentando também, às vezes você fala mas você só estuda, você trabalha? Eu trabalho, tá? Eu trabalho na Prefeitura de Santo André. Aonde? Eu trabalho no Centro Público de Formação Profissional, governador Miguel Arraes, que é uma escola aqui próxima. Alguns devem conhecer, fica na Rua Tamara Taca, aqui na Vila Guilmar, e é onde nós temos cursos, temos vários cursos no Centro Público e também o Educação de Jovens e Adultos à noite. E lá eu sou auxiliar administrativo, eu trabalho na Secretaria do Centro Público. Também registro aqui a Claudinha que está me ajudando hoje,
que ela é diretora lá do local onde eu trabalho, ela convive. E agora eu vou dar continuidade à sequência. Vamos falar então um pouquinho do autismo, que vocês vão ver vários pontos interessantes. O autismo de autismo, mas o nome correto, pelo DSM que eu comentei agora há pouquinho, é transtorno do espectro autista. Tem o famoso TEA. Tá? Então, está lá o transtorno e está lá todos os transtornos juntos. E eu não gosto muito dessa palavra transtorno, mas vem lá de trás, né? Então, mas aí nós usamos o nome técnico. Aí pode mudar. Então, o que é o autismo? O autismo, ele é uma disfunção global do desenvolvimento. É uma alteração que afeta a capacidade de comunicação do indivíduo, de socialização, que é estabelecer relacionamentos, já fecha esse tríade, e de comportamento. Então, o autismo é formado desses três: comunicação, relacionamento, que é a socialização, e comportamento. Uma das descrições mais comuns dos bebês que podem ser autistas é que eles são muito quietos. Então, como que você percebe um bebê quando ele tem autismo? Ele é muito quietinho, não chora, não reclama de nada, né? Aí você fala, que bonzinho que ele é, né? Que maravilha! É muito passivo, calmo, quase como não ter um bebê em casa. Você nem percebe que o bebê está lá, que não está, você já começa a ver alguma coisa diferente. Tem mãe que percebe logo no começo disso. Existe uma minoria que chora e grita o tempo inteiro sem parar. Tem uns que são ao contrário, né? Chora, esmera, não para de chorar. O tempo inteiro. E é difícil de ser consolado, mas esse grupo é menor. Porque a maioria, eles são quietos. Então você começa a observar. Aí depois, segundo o Ministério da Saúde, então são mais de 2 milhões de autistas só no Brasil. No mundo é uma estatística bem maior aí. Sinais do autismo. Ele começa a aparecer, até os 3 anos de idade, ele começa a dar indícios mostrando para vocês. É isso que nós vamos falar. Tá? Então, o autismo, ele não aponta objetos, tá? Ele não balbucia, quer dizer, ele não fala nas palavrinhas, não fala palavras soltas até os 16 meses. Não fala palavras, frases com 2 anos. Então, já 2 anos de idade, ele não fala as palavras frases. Chega na linguagem de qualquer época. Tem caso de autista, criança, que ela começa a falar normal, de repente ela para, não fala mais nada. Então, nesse caso, ela começa a procurar os médicos aí. Ele não brinca simbolicamente, com bonecos de casinha, por exemplo. Então, a criança, ela pega um objeto, uma panela, eu quando era criança gostava de pegar a panela para ficar na minha mãe. Então, a criança, ela não tem aquela imaginação, né, de trabalhar com a panela, ela não faz aquele faz de conta, né? Isso aqui é uma casinha, isso aqui é um carrinho, eu pego aqui um pauzinho, isso aqui é um carrinho. Ela não faz isso, ela não tem essa imaginação, uma imaginação muito pobre, né? Não consegue aquele faz de conta, brincar de casinho, né? Pouco interesse em fazer amizade. Isso é uma característica que você percebe assim, que fecha, não tem amizade com ninguém, não quer saber. Então, pouco interesse em fazer amizade, mas tem atenção por muito pouco tempo. O autista que você está conversando, ele não consegue entender a atenção, foge a todo momento. Né? Não responde quando chamado pelo nome, indiferente às pessoas. Então você chama o nome da criança, ela não atende, ela não responde, parece que ela está surda. Então começa muito, às vezes ela vem começar a procurar o médico para poder verificar o que está acontecendo, que a criança não está ouvindo. Não é, né? Vai dar 100% lá no exame, ela ouve sim. O problema é que ela é autista, é um indício, né? Faz pouco ou nenhum contato de olhar. O autista dificilmente ele vai olhar para você numa conversa. Ele vai na sua cabeça, ele vai. Às vezes ele olha, mas ele vai desviar o olhar para vários pontos. Tá? Tanto é que tem um exame aí que eles fizeram nos autistas para ver os pontos que eles olham e o olhar está sempre distante, nunca está
E aí isso atrapalha as relações que ele vai ter, né, que é uns pontos que aparecem. Movimentos de corpos repetitivos, então como balançar de mãos e de corpo. Então, são os gestos que os autistas fazem, né? Que seria aquele andar que ele faz, ele girar, eles adoram movimento, ventilador, rotação, né? O girar. E aí ele tem os movimentos dele, que pode ser com as mãos, o girar, né? Então ele tem esse movimento. Ele tem crises de birras intensas, né? Sempre birrado, fixação em certos objetos, que eu já falei, ó, como ventiladores rodando, resiste a qualquer mudança de rotina. Nossa, esse daqui, ele tem a rotina. 3 horas é hora do café. Se você passar 1 minuto, ele vai falar 3 horas, hora do café. Não, mas daqui a pouquinho, 3 horas, hora do café. Então a criança vai fazer isso. Não só isso, como ela tem toda uma rotina. E aí se quebrar essa rotina. Sons. Então, hipersensibilidade a certos sons, texturas ou odores. Então ele tem, o ouvido dele é muito sensível e às vezes com algum barulho, ele é onde ele faz aquele movimento assim, né? Então aquilo irrita para ele, aquele movimento, pode ser uma luz, então ele tem bastante desses pontos. Esse que eu falei é o autista clássico, e nós temos o autista clássico, que é aquele que ele vai ter uma porcentagem intelectual baixa. Ele vai diferenciar nesse sentido. Nós vamos ter o RET, e o professor de RET ele já é ao contrário. Ele tem um QI muito alto, né? São os gêmeos, ele tem um QI muito alto. E nós vamos ter o Asperger, né? Que é a síndrome de Asperger, e existe um mito que as pessoas falam que ele é super inteligente, né? Mas que na verdade não são todos. O autista, o que chama a atenção e que é interessante é que nem todo autista ele vai ter o mesmo, sentir a mesma coisa que o outro. Então um pode ter sensibilidade aos sons, mas o outro não tem, né? Então ele vai variar de cada criança. E isso é o que mais dificulta os médicos na hora do diagnóstico. Então até é justo entender por que o médico não fechou o diagnóstico no primeiro médico e aí o segundo fechou. Por quê? Porque tem que avaliar tudo isso. Porque varia e confunde. Pode ser confunde com timidez, confunde com outras doenças, com outros transtornos. Então até dá para entender por que os médicos têm essa dificuldade para diagnosticar. Geralmente é o terceiro que fecha o diagnóstico. Os outros 2 ficam na dúvida do diagnóstico. A família é importante, então puxar a mãe que está sempre com a criança, ela vai falar como a criança sente, como é que ela sente, o que ela faz. Então, eles puxam todo esse histórico para saber o que acontece com aquela família, com aquela criança, para poder fechar o diagnóstico. Então a família é muito importante para fechar o diagnóstico. O primeiro mito, os autistas não gostam das pessoas. Então, muitas pessoas imaginam que o autista não gosta das pessoas. Não é verdade? Os autistas amam sim. Então, isso não é verdade. Os autistas eles amam sim, só que nem sempre sabe demonstrar isso. Então, o autista não consegue passar isso de amor. Os problemas e dificuldades de comunicação deles impedem de ser tão carinhosos e expressivos, mas acredite que mesmo quietinho no cantinho deles, eles amam sim, sentem sim, até mais que os outros. Então quem é professor, que já teve aluno, né, você percebe, você vai lidar com esse aluno, você vai perceber muito isso. Eles são, os autistas, eles podem estar entendendo sim. Nossa medida de entendimento se dá pela fala, logo se a pessoa não fala, acreditamos não estar entendendo. Mas assim como qualquer criança que achamos não estar prestando atenção, não estar entendendo, de repente a criança vem com uma tirada qualquer e vemos que ela não perdeu nada do que se falou. O autista só tem a desvantagem de não poder falar, nem todos, né? Pense antes de falar algo perto dele. Isso é verdade, o autista ele está o tempo todo
prestando atenção no que vocês estão falando. Ele grava tudo. Você acha que ele está falando, você fala daqui a pouquinho, e ele começa, aqui no gravador, a repetir o que você falou. Então, aí você vai falar assim, não, ele está entendendo mesmo. Então, o autista, ele entende tudo. Então, não tem essa de falar, o autista tem retardo mental, porque ele não entende, não é nada disso. Ele está entendendo, sim, a todo momento, tudo que você está falando. E sentindo também, tá? Não é só o entender. Aí tem outro nível que as pessoas falam assim, olha, o certo é interná-lo. Vamos se livrar, vamos internar, está dando problema para a sociedade, afinal uma instituição saberão como cuidá-lo. Então tem algumas pessoas que às vezes vai por esse caminho, né, para resolver o problema do autismo. A verdade, toda criança precisa de amor de sua família. A instituição pode ter terapeutas, médicos, mas o autista precisa de mais do que isso. Mais. Precisa de amor, de todo o amor que uma família pode dar. As terapias fazem parte. Uma mãe, um pai ou alguém levá-lo e trazê-lo também. Então é uma grande verdade. Não adianta você ter todo o acompanhamento da criança, psicólogo, isso vai ajudar? Vai. Mas quem é que vai desenvolver mais essa criança? A família. Então a família é o primordial. E não tem, porque essa ideologia, esse mito vem da onde? Vem lá da Idade Antiga, aonde eles deixavam as famílias escolher se queria viver com aquela criança ou se queriam matar. Que a humanidade antiga matava as crianças defeituosas como se fosse um defeito de fato. Então, mata. Era assim que era tratado. Então, essas coisas foram passando de geração para geração. Então, quem vai estudando a história, eu estou passando só um resuminho para vocês, né? Eu que estudei a história, você vai vendo, aí depois tem a Idade Média, né, que aí vem a igreja, aí fala, não, eles têm que ter cuidado, aí começaram a surgir aí os orfanatos, as casas, para separar essas pessoas da família, mas elas eram clausuladas, elas eram presas ali. Então não adianta. Então às vezes tem pessoas que têm essa ideia, não, tem que internar, tem que construir locais para internar as crianças para que elas tenham um médico para elas. Não. O maior desenvolvimento de um autista é dentro da família. Isso não tem que questionar. Né? É claro que não é nada fácil para a mãe, né, ou a família que tem uma criança autista. É caro o tratamento, não é barato, né? Às vezes não tem na rede pública, infelizmente, mas aí tem bastante pessoas fazendo conversas, tem muitas ONGs, né? Nós podemos citar aqui a